Geralmente, quando pensamos em votar em um candidato, a primeira pergunta que se faz é: qual o programa de governo do candidato? Com quais propostas me identifico? Em que medida elas atendem meus anseios por justiça social, por uma legislação trabalhista e previdenciária e por geração de emprego que atenda às necessidades da classe trabalhadora? Quais são as propostas para a educação compreendida desde a pré-escola à universidade? Em que medida o programa do candidato atende às necessidades e demandas específicas da população negra, das mulheres, dos indígenas e da comunidade LGBTQIA+. E a luta por moradia digna, por reforma agrária, pela economia solidária e a agricultura familiar estão contempladas no programa do candidato? Para a saúde, o saneamento básico e o meio ambiente, o que propõe o programa do candidato? As questões são muitas e não é possível elencar a todas nesta introdução. Nós estamos a 4 meses das eleições gerais de 2022 no Brasil, quando elegeremos deputados, senadores, governadores dos estados e o presidente da República. O seu candidato ou candidato já tem um programa de governo? Você conhece o programa? Participou da elaboração do mesmo? Ou seja, apresentou alguma proposta para o programa do governo do seu candidato? Mas veja bem, além do seu candidato ter um programa de governo, é preciso você avaliar se o que ele propõe é possível ser feito mesmo. Senão, o programa se torna apenas mais uma promessa de campanha, dentre tantas que você já conhece. Veja a seguir, em linhas gerais, as diretrizes do programa do governo da chapa Lula-Alckmin e como contribuir com suas propostas para o programa de reconstrução do Brasil. Chama a atenção para o fato de que o programa está em construção e por isso mesmo você pode contribuir com suas propostas, pois está sendo criada uma plataforma na internet para receber as propostas da população. Pois bem, a chapa Lula-Alckmin apresentou um documento com 17 páginas e 90 itens. Nele constam as diretrizes gerais para seu programa de governo. Ganha destaque na proposta as questões econômicas, com papel central para a revogação de medidas que foram aprovadas após o golpe de 2016, como, por exemplo, a reforma trabalhista e o teto dos gastos públicos, ambas danosas à classe trabalhadora. Além do revogaço, como tem dito Lula, o Estado volta a ser indutor do desenvolvimento econômico do país. Neste sentido, no lugar da reforma trabalhista de Temer, surgirá uma nova legislação trabalhista, a partir da negociação tripartite que protege os trabalhadores, recomponha direitos, fortalece os sindicatos e construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e os trabalhadores por aplicativos. Para recolocar os pobres no orçamento, como defende o presidente Lula, será revogado o teto dos gastos e revisto o atual regime fiscal. Será feita também uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e distribua renda, pela qual os ricos paguem mais impostos, o que supõe taxar as grandes fortunas. É tarefa prioritária combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular a carestia dos alimentos e dos combustíveis, incluindo o gás de cozinha e a eletricidade. Propõe-se também a recriação do Bolsa Família, renovado e ampliado, recuperando as principais características do projeto que se tornou referência mundial no combate à fome e à miséria. É necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram com agilidade e dinamismo seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social do país. Nesse sentido, a proposta se coloca frontalmente contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios, compreendidas como empresas-chave para o desenvolvimento do país. Não é novidade que a democracia brasileira está ameaçada. Neste sentido, as Forças Armadas devem cumprir estritamente o que está definido pela Constituição, ou seja, atuar na defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial. Também cooperar com os organismos multilaterais e na modernização do complexo industrial e tecnológico da defesa, superando o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas que têm caracterizado esse último período da política brasileira. Para isso também se propõe conter as ameaças golpistas de Bolsonaro. O documento aponta a necessidade de defender a democracia, a soberania e a paz, com respeito ao resultado das urnas,
com a qualificação da representação política, a humanização do governo, a ampliação da representatividade da participação popular e a reinserção do Brasil como protagonista global pela democracia, paz e desenvolvimento dos povos. Os direitos humanos é peça-chave. O programa menciona a cultura e o reconhecimento da diversidade, com o intuito de proteger as pessoas de todas as formas de violência, opressão, desigualdade e discriminações, garantindo o direito à vida, à liberdade, à memória e à verdade. Para o meio ambiente, assume-se o compromisso com a sustentabilidade socioambiental e com o enfrentamento das mudanças climáticas, por meio de uso racional dos recursos, da produção e do consumo sustentável e de uma mudança no padrão de consumo energético. O programa defende também avançar com a transição ecológica e energética. Para incentivar a criação de vagas de empregos, as diretrizes propõem retomar os investimentos em infraestrutura, reindustrializar o país com novas bases tecnológicas e ambientais e estimular a economia solidária, a economia criativa e a economia baseada na biodiversidade, com incentivo ao cooperativismo, ao empreendedorismo e ao apoio às micros e pequenas empresas. Na educação, busca-se a retomada das ações articuladas entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras, com vistas a metas ou as metas do Plano Nacional de Educação. Com relação à saúde pública, as diretrizes apontam para o fortalecimento do SUS, da formação de profissionais de saúde e a retomada de políticas como o Mais Médico e o Farmácia Popular, construção de uma nova política sobre drogas e de uma política de segurança pública cidadã. Como disse, essas são apenas algumas das diretrizes, as linhas mestras para o aprofundamento da construção de um programa de governo que garanta a soberania nacional, a democracia e a inclusão social, a qual está em aberto, à espera de suas contribuições para a construção de um Brasil diferente do que tem sido nos últimos anos. A reconstrução da democracia política no país é necessária, mas a construção de uma democracia social é substancial. Então, vamos juntos pelo Brasil?